Maranhão, terra abençoada com belezas naturais. A culinária, dessa nem se fala. Temperos, cheiros e sabores que se misturam com a história de quem faz um dos estados mais coloridos e artísticos do Brasil. O Maranhão recebe turistas de todo o mundo, encantados por conhecer o belo município de Carolina e suas famosas cachoeiras. Logo à frente, uma formação geológica imponente, a Chapada das Mesas. Uma cidade pequena é a porta de entrada para outro paraíso, Barreirinhas e seus lençóis maranhenses. São Luís, a capital, é símbolo de riqueza histórica e cultural. Seus casarões estampam um passado de elegância e uma arquitetura celebrada como um dos patrimônios históricos mundiais. Em uma terra de tantas belezas para ver e sentir, onde o sol aquece o coração dessa gente forte, o Ministério Público do Maranhão orgulha-se em ser difusor das políticas sociais e da efetivação do Estado de Direito e da democracia. A história do Ministério Público no estado do Maranhão começa lá atrás, ainda no período escravagista, triste capítulo da história da humanidade, mas que encontrou homens como Celso Magalhães, figura que se destacou na época por honrar o cargo de promotor de justiça e que levou a julgamento uma influente personalidade local, fazendo jus ao cargo que ocupava. O MPMA mantém-se firme na sua missão constitucional de zelar pela ordem jurídica, pelo regime democrático. O Ministério Público do Estado atua em diversos eixos: cidadania, civil, consumidor, criminal, direitos humanos, educação, eleitoral, idoso e pessoa com deficiência, infância e juventude, urbanismo, meio ambiente e saúde. A defesa dos direitos humanos é uma das prioridades do Ministério Público do Maranhão. A promoção da igualdade racial, o controle externo da atividade policial, proteção do direito de pessoas privadas de liberdade, prevenção e enfrentamento da violência de gênero, promoção e proteção dos direitos de grupos historicamente discriminados. O Ministério Público é uma instituição de excelência, estruturada em promotorias de justiça que, com o suporte dos Centros de Apoio Operacional, atuam nos 217 municípios do estado. A difusão do conhecimento é feita por meio da Escola Superior, localizada no mesmo prédio onde funciona o Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão, que abriga um pouco da história do órgão e dá espaço para que artistas divulguem seu trabalho. Mais do que isso, o Centro Cultural, localizado no coração de São Luís, é um lugar de vivências e experiências. Porque é isso que o Ministério Público do Maranhão quer: estar cada vez mais próximo do cidadão. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todos que nos assistem, na pessoa da doutora Sandra Garcia, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Mulher, a doutora Selma Regina Martins, titular da 22ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Mulher, a doutora Aline Matos Pires, titular da 8ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Mulher da Comarca de Imperatriz, o doutor Felipe Bogossian, espero que tenham falado o nome correto, do CAOP da Mulher, e, em especial, a doutora Denise Campos, que é a nossa palestrante de hoje, que fará a nossa capacitação. Agradecer a presença de todos e dizer que esse momento é um momento realmente muito importante para o CAOP Mulher, para a Escola Superior do Ministério Público, que nesse momento atual, em que a violência contra a mulher tem aumentado cada vez mais, que os números são assustadores, realmente assustadores, precisamos cada vez mais procurar novas formas de enfrentamento dessa violência. O grupo reflexivo para os homens, que é o objetivo dessa nossa capacitação de hoje, que já tem uma experiência aqui em São Luís com a doutora Selma, já tem uma experiência também com a doutora Aline Matos, em todo o país, traz esse novo olhar sobre essa forma de enfrentamento. Não basta apenas a repressão, temos que também trazer um novo olhar sobre esse tipo de enfrentamento. Por conta disso, foi pensado aqui, discutindo na escola, junto com a coordenadora do CAOP Mulher, essa capacitação para podermos proporcionar pessoas que possam nos ajudar nesses grupos reflexivos.
Então, por conta disso, gostaríamos de agradecer a presença da doutora Denise Campos, que muito tem auxiliado a Promotoria de Defesa da Mulher aqui na capital, por nos oportunizar essa possibilidade de capacitação. Agradecer a doutora Sandra e o CAOP Mulher por essa parceria que sempre tem sido assim, exitosa junto com a Escola Superior do Ministério Público. E passar a palavra agora para a doutora, justificar primeiramente a ausência da doutora Carla, que está em outro evento na cidade de Timon, por isso não pôde comparecer, mas que apoia muito esse evento, e ao doutor Eduardo Jorge Rio Nicolau, nosso procurador-geral, grande apoiador desse evento. E, com isso, passar a palavra à doutora Aline Matos, para falar um pouco sobre o grupo reflexivo, sobre a experiência dela lá em Imperatriz, e, posteriormente, a doutora Selma Regina e a doutora Sandra Garcia, para falar sobre isso, quando, então, começaremos a nossa capacitação. Obrigada a todos. Bom dia, cumprimento a toda essa mesa tão especial, a doutora Eligiane, representando a escola, a doutora Sandra, coordenadora do nosso CAOP Mulher, doutora Selma, da Promotoria de São Luís, doutor Felipe, de Balsas, doutora Denise, irá trazer sua enorme contribuição a respeito dessa vivência de São Luís, e também cumprimentar aqui a doutora Camila, integrante da equipe de Imperatriz, que tanto também tem contribuído com a sua visão, com o seu trabalho, com o seu conhecimento, nesse processo de transformação. O que eu posso dizer, em rápidas palavras, essa experiência aqui em Imperatriz, a gente já vem caminhando com esse grupo, já estamos entrando na 7ª edição, desde 2018, num trabalho, uma perspectiva de, mesmo com as dificuldades, se inaugurar algo dentro de uma política pública. A ideia era realmente de que forma nós pudéssemos plantar uma semente de transformação. O grupo, basicamente, se propõe a plantar essa semente, de trazer para os homens uma nova forma de pensar, de uma nova perspectiva de enxergar o relacionamento com a sua parceira, seja a atual, seja as próximas, as futuras, que também ele aí tem uma proposta de um trabalho extremamente preventivo, para que novas percepções possam ser internalizadas, uma cultura verdadeira de paz, de respeito ao gênero feminino. E com essa possibilidade dele refletir, de se expor também a vivências, as vivências que são propostas em torno de 10 a 12 encontros, tem algumas variações entre um grupo e outro, mas essa exposição dessas vivências, de trazer temas que possam fazer esse homem refletir numa perspectiva ainda nunca refletida, porque nós vivemos de uma socialização extremamente machista. E essa é a grande oportunidade. Se eu pudesse hoje falar de uma política pública de maior potencialidade efetiva, se eu pudesse dizer hoje, escolher e eleger essa política, eu certamente iria eleger a intervenção com os autores de violência. Nesse cenário drástico, nesse cenário triste em nível nacional, onde os nossos números são terríveis, o que a gente pode pensar, essa intervenção no meu entender, a intervenção com maior potencialidade de fazer transformação e de mudar essa realidade. Naturalmente que esse é um projeto de longo prazo. A proposta do grupo é plantar essa semente de mudança. Por isso que é tão importante e envolvente, porque cada vez mais que a gente tem contato com esses homens, que eles também começam a participar, outras práticas começam a fazer parte, internalizadas na sua vida, no seu processo de mudança. E a gente percebe isso com as narrativas, com as falas, até mesmo das suas companheiras. E do próprio retorno que muitas vezes eles fazem, por ocasião dos seus depoimentos, na conclusão dos encontros. Então, eu só posso dizer aos colegas que querem iniciar, que têm esse é um projeto exitoso, é um projeto envolvente, tem desafios, sim, mas em que pese os desafios, os ganhos, a potencialidade de a gente realmente ter um futuro melhor, com números mais favoráveis no nosso estado, no nosso país, essa é a política, no meu sentir, a mais efetiva. E precisa desse envolvimento do Ministério Público, envolvimento da equipe de trabalho, de toda a sociedade em geral, para que a gente possa plantar essa semente de novas práticas,
dessa nova percepção de relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa experiência. A doutora Camila também vai trazer aí um feedback, um retorno das nossas vivências aqui ao longo desses últimos anos. E eu deixo aqui o meu agradecimento e o êxito, né, desse momento, que será certamente bons frutos iremos aqui plantar nesse campo que é tão necessário e tão urgente que intervenções efetivas possam ser feitas. Meu muito obrigada. Obrigada, doutora Aline. Agora eu passo a palavra para a doutora Selma, para que ela passe as suas considerações sobre o grupo, a sua contribuição aqui sobre esse momento de capacitação e sobre o grupo reflexivo. Bom dia a todas e a todos. Eu fico imensamente feliz em saber que o nosso projeto está indo adiante. E aí eu aproveito para cumprimentar a Escola Superior, que sempre nos apoiou, a doutora Carla, a doutora Sandra também, que quando assumiu o CAOP, fez também como bandeira do CAOP o grupo reflexivo, a doutora Aline, que é pioneira no grupo, depois veio a doutora Sandra, e só depois a gente iniciou esse projeto aqui em São Luís. Cumprimentar a doutora Camila, lá de Imperatriz, que é também que comanda esse processo lá, o doutor Felipe Rocha, que eu me recuso a falar o sobrenome, que eu tenho certeza que eu não vou acertar, a doutora Denise, a nossa parceira aqui, né, que na verdade é quem leva o grupo reflexivo, e a gente só orienta, né, e é um projeto que eu tenho certeza ele vai continuar, né. A gente está fazendo a parceria agora também através da escola com o SEU, para que todos os homens, esse é o nosso objetivo, que tenham medidas protetivas de urgência, como diz na lei, passem pelo grupo reflexivo. Nós só temos bons resultados, nós não temos casos de reincidência. E é isso que é o nosso objetivo. Eu acho que a gente aqui, de mãos dadas, nós vamos transformar essa sociedade num mundo melhor, através da educação em gênero. Esse é o diferencial. E, assim, isso aqui é só um grãozinho que a gente está plantando, porque nós somos mulheres. Nós também sofremos violência. E amanhã nós seremos idosas. E é isso que nós queremos. Viver num mundo sem violência, onde a mulher possa terminar um relacionamento e poder andar livremente nas ruas, poder continuar a sua vida. E não ficar enclausurada em casa, deixar de trabalhar, sofrendo crises de ansiedade, síndrome do pânico, porque escolheu terminar um relacionamento que não lhe fazia bem. É isso o nosso dia a dia com que nós trabalhamos. E a gente precisa colocar os homens nesses grupos, para que eles também reflitam. Como um disse, que o nome do grupo, Grupo Reflexivo, não podia ter sido o melhor escolhido, porque é um local de reflexão, de parada obrigatória para reflexão. E assim, ansiosos por essa capacitação, eu retorno a palavra à doutora Eligiane. Muito obrigada. Bom, agora ouviremos a doutora Sandra Garcia, que é coordenadora do CAOP Mulher, grande parceira nossa aqui da escola, grande incentivadora dessa capacitação, juntamente com a doutora Selma. Doutora Sandra, a palavra é sua. Muito obrigada, Eligiane. Bom dia a todos e a todas. Bom dia especial a todas que eu estou vendo aqui na tela. Eu inicio meus cumprimentos pela Escola Superior. Agradeço a doutora Carla, todas as nossas reuniões, as nossas conversas e o planejamento
desse projeto, que é o Grupo Reflexivo. Surgiu, de fato, numa das nossas conversas, a ideia de fazer essa capacitação, que iniciou a idealização em agosto, na campanha do Agosto Lilás, e está acontecendo agora, por coincidência, no nosso Outubro Rosa, né? Que também é um mês que tem reflexos na mulher, voltado para a saúde da mulher e a necessidade que se falemos sobre tudo que traz o bem-estar da mulher, inclusive o seu equilíbrio emocional, sem que esteja passando por toda essa situação que a doutora Selma há pouco acabou de falar. Obrigada, Ligiane, por estar participando desse momento, pelo seu apoio também da escola e da doutora Ana Luísa Ferro, é uma equipe brilhante, em que nos apoia desde o início. Eu já acho que o CAOP Mulher e a escola, eles andam juntos, e nós não sobrevivemos sem o seu apoio, sem a ajuda de vocês. E aqui eu agradeço que esse grupo reflexivo não estaria de pé se não fosse pela doutora Selma e pela doutora Aline Matos. Em Açailândia, nós iniciamos há 2 anos e meio, há 3 anos, fechamos 3 anos, vamos para o 7º grupo reflexivo. E lá eu copiei a ideia da Aline. Eu lembro que eu participei até do primeiro encontro que a Aline fez, do grupo reflexivo, era o 2º grupo de Imperatriz, que no primeiro já tinha sido um sucesso, e lá eu conheci a Camila, que é assistente social de Imperatriz. E eu convidei para que ela nos orientasse e nos ajudasse a montar o grupo em Açailândia, e como eu fiquei impressionado naquele primeiro encontro presencial em Imperatriz, como funcionava a dinâmica, a presença dos homens, a ideia do grupo. Eu não tive, naquela época, quando eu montei em Açailândia, essa oportunidade que nós, agora, do CAOP Mulher, estamos dando a todos os colegas que querem implantar o grupo, que é essa capacitação, é a primeira que eu saiba, no Ministério Público do Maranhão, voltado ao grupo reflexivo. O que eu fiz? Eu fui até a Imperatriz, eu assisti esse primeiro encontro, eu trouxe o modelo e o material e implantei em Açailândia, e foi um sucesso. Esse mês nós vamos iniciar o 7º grupo, e a nossa reincidência lá, de fato, foi 0. Nós já temos um público de mais de 120 homens que participaram do grupo, e nenhum deles voltaram a agredir a mulher. Então, certa desse sucesso, foi que tivemos essa ideia de trazer para os colegas. No e-mail dos colegas já consta todo o material que nós copiamos da doutora Érica Canuto, que fez a nossa palestra de abertura do Agosto Lilás. E, claro, vocês vão ver aqui que a Selma, em São Luís, e a Denise tem uma forma de atuação, a Aline, a Camila vai falar das diferenças do que acontece em Imperatriz, e nós, em Açailândia, também adaptamos na nossa realidade. Cada grupo faz a sua adaptação do que for necessário. Mas o que é importante? O importante é que o grupo aconteça. O importante é que esse momento de reflexão esses homens tenham, porque, de fato, a gente observa. Eu tive a oportunidade de participar do grupo da Selma também, no sábado passado, na Ampem, funciona lá às 2h30 da tarde, e aqui eu já vou estender o convite para os colegas que tiverem na capital e quiserem assistir, é muito bem conduzido pela Denise. Uma coisa em comum que eu vi em Imperatriz e em São Luís é o amor com que elas conduzem esse grupo. A Denise entrega a alma dela, a coisa funciona muito bem. E da mesma forma acontece em Imperatriz, com a Camila e com as demais participantes. A Açailândia, nós temos 3 equipes, que é a do CRAM, que eu já agradeço, elas estão assistindo, a da UPR, porque nós também fazemos uma seleção com os réus presos. Lá é aberto um computador na sala da psicóloga e eles assistem lá e participam do grupo dentro do presídio. E temos também um grupo do Fórum, a psicóloga e assistente social do Fórum, porque temos uma parceria muito forte com um juiz que trata da violência doméstica em Açailândia, o doutor Frederico. E dessa forma a gente vem conduzindo. Por ano são 3 grupos, uma média de 3 grupos. O objetivo do grupo? O grupo tem por objetivo responsabilizar os agressores pelos atos cometidos. Mas não é só isso, ele vai além. Ele desnaturaliza a conduta violenta contra a mulher. Também conscientiza as implicações dos atos de violência, é tratado as formas diferentes de violência, a Denise vai detalhar aqui,
E tanto esses atos para autor como para a vítima. É falado, tem um momento que a gente fala da Lei Maria da Penha, fala do ciclo da violência doméstica, ele desconstrói a relação de poder e também de controle dos homens. Incentiva mudanças no final do curso. Ele é apresentado um plano de mudanças em que eles traçam esse plano juntamente com a família, quando eles ainda estão com a mulher, retornam para a mulher, ou não, ou ainda que eles estejam iniciando uma nova vida, não mais com a ex-companheira, eles apresentam esse plano de mudança. É um plano de mudança comportamental. E ele promove também relacionamentos afetivos respeitáveis, com mais igualdade e bem distante da violência, o qual iniciou para que eles participassem do grupo, né? É importante, então, conversar com eles, não somente com eles, porque observamos que numa mudança de comportamento deles, aí conseguimos, sim, dar efetiva proteção às mulheres, que é o nosso objetivo maior. O grupo, como eu disse, funciona já em Açailândia, em São Luís e Imperatriz. A nossa ideia é que se estenda por todo o estado. Essa capacitação está sendo gravada porque o colega que quiser implantar o curso mais à frente vai ter acesso a essa gravação e é só colocar a equipe para assistir. E nós estamos à disposição aqui. Sei que a doutora Selma também está. Esse grupo ele é levado pelo nosso CAOP, pela doutora Selma, por doutora Aline e também por mim. Mas elas participam ativamente quando o assunto é esse projeto do Grupo Reflexivo, né? A doutora Selma é super atuante, é conhecida não só aqui no Maranhão, mas no Brasil inteiro, e nós estamos disponíveis para ajudar o colega no que for necessário, para que o grupo também dê certo. E assim, com essas palavras, eu agradeço a Denise, a sua dedicação, por estar aqui hoje, por conversar conosco, a Camila, por completar a fala da Denise e colocar as mudanças. Felipe Bogossian, eu sei falar o sobrenome, carinhosamente chamo até de Bogô, que é o nosso único homem no CAOP Mulher e um dos membros também mais atuantes. Ele atua em todos os projetos, Felipe está sempre disponível a nos ajudar. Muito obrigada, Felipe. Eu desejo aqui uma excelente capacitação a todos, vou estar acompanhando aqui de perto para tirar dúvidas e conversar com os colegas conforme for necessário. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Eu queria falar com o doutor Felipe e Camila, que, ao final, será a oportunidade a vocês a complementarem essa fala de Denise, a participação do doutor Felipe, a participação masculina especial aqui neste evento. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à doutora Denise. Primeiro, vou ler o currículo dela. A doutora Denise Campos Soares, ela é psicóloga da 20ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Mulher. Ela é pós-graduada em Terapia Cognitiva Comportamental, analista de recursos humanos e é psicóloga e coordenadora do Grupo Reflexivo para Homens. A doutora Denise trará hoje essa capacitação, como disse a doutora Sandra, ficará gravada aqui no ambiente da Escola Superior do Ministério Público, disponível para todos os colegas e todos aqueles que queiram ter acesso a essa capacitação. Doutora Denise, a senhora pode fazer a sua explanação. Estão nos assistindo pelo canal do YouTube. As perguntas que forem sendo feitas pelos que estão nos assistindo, eu vou colocando aqui no chat, a pessoa da escola vai colocando aqui no chat, e ao final abriremos um espaço para o debate, onde Camila pode complementar a fala, mostrando a experiência de Imperatriz, o doutor Felipe, como participante do CAOP Mulher, a doutora Selma, a doutora Sandra, todos ao final poderemos fazer as perguntas e esse paralelo que existe entre essas experiências já aqui no Maranhão e em outros estados. Muito obrigada, doutora Denise, a palavra é sua. Bom dia a todas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, é uma responsabilidade muito grande capacitar pessoas para o desenvolvimento de grupo reflexivo. Em compensação, é muito gratificante ter a possibilidade de expandir o grupo reflexivo, porque a gente sabe da importância, quem trabalha à frente do grupo sabe da importância e de como os resultados são excelentes. Então, a possibilidade de outras pessoas, de fato, efetivarem um grupo, seja em organismos sociais ou qualquer outro interessado, garantir
que a gente esteja trabalhando a prevenção da violência contra a mulher. A gente trabalha muito como mecanismo de justiça, que visa punir o agressor, mas a gente acaba afastando ele da possibilidade de inseri-lo em atividades, em ações que, de fato, promova a conscientização, a autorresponsabilização, que são coisas que a gente consegue desenvolver no grupo reflexivo. E não faz muito sentido a gente trabalhar a violência contra a mulher e não incluir os homens, que é o principal autor de violência contra elas. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou dar início à apresentação. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Eu vou fazer, durante a apresentação, um link entre a atuação dos 3 grupos, de Imperatriz, Açailândia e São Luís. Como já foi mencionado, o grupo reflexivo, para cada cidade, tem uma metodologia diferente, porque cada grupo, na verdade, ele traz demandas diferentes, por isso que eu costumo dizer que o grupo reflexivo, ele sempre está em andamento, ele sempre está se desenvolvendo, porque eu e a doutora Selma se preocupamos muito em adicionar temas, adicionar atividades que visem complementar as intervenções do grupo reflexivo. Então, a gente sempre está moldando. A gente começou com 10 reuniões e hoje a gente está com 16. E assim, até comentei com ela, depois a gente está fazendo mestrado de grupo reflexivo, mas é porque cada grupo realmente traz uma demanda diferente. Então, eu vou me atentar, vou chamar a Camila para falar de Imperatriz, a doutora Aline também, para complementar em algumas informações que eu não vou conseguir repassar. O objetivo, no geral, acredito que seja tanto de Imperatriz como de São Luís e de Açailândia, é disponibilizar atendimento para homens autores de violência doméstica, de modo a responsabilizá-lo pelos atos cometidos, desnaturalizar a conduta violenta contra a mulher, conscientizá-los das implicações da violência tanto para o autor quanto para a vítima, desconstruir a relação de poder e controle dos homens, incentivar mudanças comportamentais e promover relacionamentos afetivos respeitáveis e igualitários. Em síntese, o objetivo do grupo reflexivo é desenvolver ações que diminuam os índices de reincidência desses homens em casos de violência doméstica e familiar. Os objetivos específicos promover momentos de reflexão e conhecimento sobre questões de gênero, raízes da violência contra a mulher, masculinidade tóxica, machismo, Lei Maria da Penha e direitos humanos. A gente fala também, os grupos, no geral, tratam também a saúde do homem, visa também estabelecer um ambiente de respeito e escuta compartilhada, estimulando os participantes à resolução de conflitos pautada no diálogo, incitando-os ao desenvolvimento de práticas não violentas diante de situações de estresse. Estimular o homem à percepção da implicação de suas atitudes no ambiente doméstico e familiar, contribuindo assim para a construção de novas masculinidades e do estabelecimento de relações interpessoais equitativas e igualitárias. A metodologia, como eu falei no início, para cada grupo vai ser utilizada a metodologia é diferente, mas se a gente for fazer o apanhado geral da atuação dos 3 grupos, existem algumas atividades que são bem padrão. Então, tem algumas atividades que acontecem em todos os 3 grupos. Ou há uma soma de atividades, que geralmente é o que ocorre, ou apenas o modelamento das atividades que ocorrem em cada grupo. Vocês vão entender melhor com o decorrer da apresentação. Mas a realização do grupo reflexivo é composta por de 10 a 16 reuniões, no máximo, até o dado momento. Cada encontro é dividido por temáticas diferentes. O grupo atende, no máximo, 16 participantes por turma. Os encontros podem ocorrer tanto de forma presencial como online, ou híbrido, no horário da manhã ou da tarde, durante a semana, ou mesmo no final de semana. Isso vai depender muito da disponibilidade de cada equipe responsável pela execução do projeto. Por exemplo, o Grupo Reflexivo de Açailândia, ele funciona toda quarta-feira, das 13 horas às 14h30, acredito que seja esse horário, se não estiver, me corrijam depois. E o Grupo de São Luís funciona todos os sábados, das 14h30 às 16h30.
execução do grupo reflexivo. Em todos os grupos, há o primeiro momento, que é a abertura das atividades. E para cada grupo, de Açailândia, Imperatriz e São Luís, essa abertura ela é feita de forma diferente, com algumas atividades semelhantes. No grupo de Açailândia, é feita uma dinâmica de apresentação com a dinâmica Carretel, que depois a doutora Aline pode explicar mais ou menos como é que funciona. Tem a apresentação da proposta de trabalho e desenvolvimento do grupo e construção de regras de convivência, atitudes para... Aí tem uma atividade para a semana, no final da reunião, dessa primeira reunião, que é figuras representativas sobre gênero. Já em São Luís, a gente faz a apresentação do filme Acorda, Raimundo Acorda, a gente dá início à discussão sobre o filme. Geralmente, como que ocorre? A gente sempre informa, antes do grupo ser efetivado aqui em São Luís, a gente faz um grupo no WhatsApp, onde a gente passa todas as informações de endereço, horário, o cronograma de todo o encontro do grupo, com a temática para cada encontro, quais serão os palestrantes para cada encontro, e atividades também durante a semana. Então, a gente passa esse filme no primeiro momento, antes da reunião ser efetivada de forma presencial, e na reunião presencial a gente faz a discussão desse tema, já trazendo reflexões sobre gênero, o impacto dos papéis de gênero e desigualdade de gênero. Nesse primeiro momento, a gente tem a participação da doutora Selma, ela participa porque é a abertura do grupo e também porque ela acaba aqui discutindo a temática sobre papéis de gênero, violência de gênero, desigualdade de gênero. Então, ela que trabalha essa temática com o grupo nesse primeiro momento. O segundo encontro, a gente tem, no grupo de Açailândia, a exibição do filme Acorda, Raimundo Acorda. Percebam que é uma diferença, né? O grupo de São Luís inicia com o filme e o grupo de Açailândia utiliza essa atividade no segundo encontro. Então, tem uma breve roda de diálogo sobre o tema Figuras Representativas sobre Gênero, que é uma atividade da primeira semana. Palestra, reflexão sobre gêneros e os seus conceitos. A dinâmica de grupo do Barbante. Atividades para a semana. Eu achei muito interessante a metodologia do de Açailândia, porque elas sempre trabalham com atividades durante a semana. Isso acaba que envolvendo ainda mais os participantes, porque se tem uma atividade durante a semana, eles já se preparam para a próxima reunião e eles trazem na próxima reunião uma bagagem de conhecimento que eles não teriam se não tivesse uma atividade durante a semana. No grupo de São Luís, a gente tem a dinâmica de grupo Mito sobre Violência. A dinâmica ela funciona com várias afirmativas, por exemplo, a briga de marido e mulher não se mexe a colher, mulher não pode usar batom vermelho. Esses são afirmativas muito preconceituosas e machistas que a gente vivencia no dia a dia. Então, são afirmativas que eles já tiveram acesso ou executam de fato através de palavras ou comportamentos, e que não é uma dificuldade para que eles possam afirmar se isso é mito ou se é verdade, porque isso vai ser um conceito muito individual, né? Então, como eu estou fazendo hoje, antes a gente aplicava, essa dinâmica de forma presencial, lá no ato mesmo de cada encontro. Hoje eu trabalho ao contrário, eu faço um questionário no Google Forms, que é uma ferramenta excelente para a gente fazer questionários. Disponibilizo o link no grupo de WhatsApp que a gente possui, e eles se respondem por lá. E na reunião a gente só faz a discussão dos resultados de acordo com a resposta de cada participante. Então, a gente faz reflexão sobre o conceito de violência e sua dinâmica, que eu vou falar mais na frente, os tipos de violência física, verbal, sexual, patrimonial, moral e psicológica. E esse segundo encontro, ele proporciona justamente a reflexão e o entendimento de que quando a gente fala de violência, a gente não fala apenas de violência física, que é a violência que é entendida como, de fato, violência pela sociedade. Então, o homem ele tem aquele impacto imediato. Por exemplo, eu pratiquei violência quando eu pratiquei violência verbal, quando eu pratiquei violência patrimonial, moral e psicológica. Então, até então, esse homem ele não tinha conhecimentos de que existiam outros tipos de violência sem ser a física. Tanto que a grande demanda que chega no grupo é exatamente essa. Ah, mas eu nem bati nela, por que tem uma medida protetiva?
Então, eles entendem que o ato de bater na mulher que é por si só violência. E lá ele consegue compreender, não somente nessa reunião, porque só uma reunião não basta, né, para compreender sobre isso, mas todos os outros encontros a gente acaba, independentemente do grupo, seja de Açailândia, Imperatriz ou São Luís, a gente acaba reforçando essa percepção de que existe outros tipos de violência, sim, que são praticados contra a mulher. Então, a gente fala sobre violência conjugal, familiar e doméstica, que são violências diferentes, e eles conseguem compreender aí a dimensão que é a violência de gênero. No terceiro encontro, em Açailândia, tem uma breve roda de diálogo sobre o tema mitos e verdades sobre violência, que é o que a gente trabalhou no segundo encontro em São Luís. Palestra de reflexão sobre os tipos de violência, que foi o que eu mencionei agora. Dinâmica de grupo Mulher Ideal, que é uma dinâmica super interessante. O participante ele vai elencar algumas qualidades que ele acredita que uma mulher ideal deveria ter, ou uma mulher para casar deveria ter. Então, a gente trabalha em cima desses preconceitos que são constituídos no papel de mulher, qual é o papel da mulher, o que ela deve ser enquanto esposa, enquanto mãe, e como que a gente consegue desconstruir a ideia, né? Porque existe ali, quando a gente fala de papel de gênero, a gente fala de atribuições que a sociedade dá para cada gênero. O homem tem um papel diferente da mulher. E esses papéis é que fazem com que a gente se afaste enquanto ser humano. Se, por exemplo, mulher foi feita para casar, foi feita para ter filho e para ser dona do lar. Claro que hoje a gente há uma diferença muito grande, a gente já conseguiu desconstruir muito essa ideia, porém, ela ainda é muito presente no nosso dia a dia. Isso porque, quando a gente fala de violência contra a mulher, quando a gente fala de papel de gênero, a gente está falando de algo cultural, algo que é perpassado tem toda uma história por trás, né? Então, ele é perpassado de cultura para cultura. Então, se um homem teve uma criação extremamente machista, é muito provável, se ele não tiver uma mudança no percurso do desenvolvimento dele enquanto indivíduo, ele repassar para o filho, e o filho desse homem repassar para o filho dele. E assim, consequentemente, acaba sendo um ciclo onde há uma cultura construída e que vai se perpassando de cultura para cultura, independentemente do estilo de família, porque hoje, quando a gente fala de família, a gente entende que existe diferente tipo de família, que isso já foi moldado no decorrer do nosso desenvolvimento enquanto sociedade. No grupo esse reflexivo de São Luís, a gente trabalha violência silenciada. Eu queria até mencionar isso. No grupo de São Luís, a gente trabalha por módulos. O primeiro módulo é gênero e violência. O segundo módulo é multifaces da violência, onde a gente trabalha diferentes tipos de violência, de gênero, psicológica, midiática, institucional, obstetra. E a gente trabalha também a questão, foca muito na questão psicológica, porque a violência psicológica ela tem vários fatores, e como gaslighting, tem o need, que é um tipo de sedução que o homem tem para conquistar uma mulher, mas ele acaba sendo extremamente abusivo. Não tem como explicar isso agora, mas se vocês tiverem dúvida, eu posso vocês podem entrar em contato, eu vou dar meu contato quando eu finalizar a apresentação. Mas, enfim, a gente trabalha diferenças do comportamento entre homens e mulheres em situação de conflito, porque a gente sabe que a mulher se comporta de modo diferente em uma situação de conflito, e assim como o homem, por exemplo. O homem, quando ele aprendeu desde cedo, quando a mãe falou, engole o choro, quando o pai bateu nele porque ele apanhou na escola, quando ele foi incentivado a bater no coleguinha, porque se você apanhar na escola, você vai apanhar em casa. Então, ele foi incentivado desde cedo que, para resolver qualquer tipo de conflito ou estresse, ele precisa fazer o uso da violência. Então, o repertório dele de habilidades sociais para resolver conflito é muito limitado. E é muito limitado em volta da violência. E a mulher não, a mulher desde cedo, ela aprendeu que ela precisa ser paciente, que ela precisa ser sensível, que ela precisa se colocar no lugar do outro, que quando o homem chegar zangado em casa, ela precisa se calar, porque ele possivelmente teve um momento de estresse no trabalho, e se ela falar isso, vai piorar a situação. Então, as mulheres acabam desenvolvendo uma comunicação bem diferente da dos homens.
e isso vai facilitar ou não o relacionamento dele com outras pessoas, e isso, na verdade, dificulta. E assim como a mulher também, vai depender de cada percepção que a pessoa possui. Se a mulher tiver um comportamento muito passivo, que na maioria das vezes é o que acontece, as mulheres vítimas de violência têm um comportamento extremamente passivo, ela aceita muito calada, porque ela quer salvar aquele casamento, porque ela gosta do cara, e ela quer passar o resto da vida com ele, quer tentar, ele vai mudar de qualquer maneira, o amor dela vai fazer com que ele mude. Enfim, e além disso, a gente fala sobre reflexões sobre raiva e agressividade, que são alguns momentos onde a gente diferencia os dois. Raiva e agressividade são dois conceitos distintos. A gente aplica um inquérito sobre a raiva e sobre a agressividade, que é basicamente algumas perguntas de como o indivíduo se comporta em determinadas situações, até para que ele identifique que raiva e agressividade são fatores diferentes e de como que ele pode controlar a raiva e a agressividade. Então, a gente utiliza a dinâmica do barbante, que é basicamente a dinâmica, ela visa uma reflexão sobre como a gente, quando está com um determinado problema, precisa pedir ajuda. Como é que funciona a dinâmica? A dinâmica, a gente dá um pedaço de barbante para cada participante, pede para que ele dê vários nós no barbante, e somente com uma mão ele desfaça os nós. E aí a gente sabe que isso é uma tarefa extremamente difícil. E aí a gente vem com a reflexão de que quando a gente está com um problema, a gente, muitas das vezes, não consegue resolver sozinho, e o homem se limita em pedir ajuda, porque às vezes pedir ajuda é se colocar em uma situação de vulnerabilidade, e o homem não gosta de se colocar em uma situação de vulnerabilidade, porque é questionado justamente a masculinidade dele. Então, o fato de pedir ajuda é também um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento enquanto pessoa, porque a partir do momento que você entende que algumas situações você não vai dar conta sozinho, você precisa de outras pessoas, faz com que o homem procure ajuda. E uma das maiores dificuldades que o homem possui, e a gente vê muito isso no âmbito da saúde, o homem ele não procura, não tem aquela prevenção como as mulheres, por exemplo, de estar constantemente no médico, de fazer determinados exames, de cuidar da sua saúde como um todo. E a gente acaba trabalhando isso desde esse terceiro encontro, porque a gente vai reforçar no encontro quando a gente for falar sobre saúde do homem. No quarto encontro, deixa eu só beber um pouco d'água. No quarto encontro, a gente tem, no grupo de Açailândia, breve roda de diálogo sobre o tema Diário das Ferramentas, exibição do filme Não é Fácil Não. Esse filme é muito interessante, ele fala sobre a dificuldade que o homem possui em exprimir seus sentimentos. Em volta de um casal, onde ele está passando por problemas financeiros e está aí tentando se recolocar no mercado de trabalho, é algo em relação ao emprego dele, e ele sempre chega em casa extremamente estressado. Nesse momento, não há mais nenhum diálogo entre ele e a mulher deles, estão afastados. E aí ele começa a ver ele quando era criança. Ele começa a ter visões dele quando era criança. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Pode ser que esse aqui seja só uma criança falando com ele. Mas, enfim, cada pessoa vai interpretar de uma maneira diferente. Mas aí o filme, ele retrata justamente isso. Ele começa a entender que, por exemplo, quando ele era criança, tinha maior facilidade em falar onde que estava doendo, que ele estava se sentindo desconfortável, e ele é questionado pela essa criança o tempo todo. Então, chega um momento que esses questionamentos acabam refletindo em um comportamento. Por exemplo, a mulher dele, com os afazeres de casa, ele começa a ajudá-la, começa a brincar com o filho, coisas que ele não costumava mais fazer no decorrer do casamento. E isso vai também alterando a relação dele com a mulher. E chega um momento que ele fala, eles estão deitados, ele fala que ele está com medo em relação ao emprego dele, a questão financeira, e ela fala que vai dar tudo certo, enfim, tem todo aquele apoio necessário. E o filme, ele retrata justamente isso. Os homens, eles têm uma dificuldade muito grande em desabafar, né? Como eu já falei anteriormente, se colocar em uma situação de vulnerabilidade, ser questionado sobre a sua masculinidade, porque o homem ele é colocado como um super-homem. Ele precisa ser forte o tempo inteiro, ele precisa aguentar a barra, ele é que sustenta a família, ele precisa estar empregado, porque o homem empregado, né, enfim.
Então, assim como os papéis de gênero prejudicam as mulheres, prejudicam também os homens. Por isso que é necessário a gente fazer reflexões sobre os papéis de gênero nos dois âmbitos, tanto para mulher quanto para homens. E também tem a palestra no grupo de Açailândia sobre os tipos de comunicação. A gente trabalha com 3 tipos de comunicação, a gente também trabalha isso em São Luís, que é a comunicação agressiva, passiva e assertiva. E aí tem, para complementar a reunião, o grupo de Açailândia faz uma dinâmica de grupo sobre caixa de surpresas. E, no final, passa uma atividade para casa, que é 5 coisas que gostaria de ouvir dos familiares e 5 coisas que gostaria de falar para os familiares. No grupo de São Luís, a gente fala sobre a explanação sobre os tipos de comunicação, a mesma atividade que é proposta no grupo de Açailândia, mas aí a gente acrescenta inteligência emocional, gerenciamento das emoções, aplicando a inteligência emocional nas relações afetivas, e a gente fecha a atividade com 5 coisas que o participante gostaria de ouvir ou falar para os seus familiares. Nesse primeiro momento, no quarto encontro, a gente dá início ao módulo de habilidades sociais, que é o módulo do grupo reflexivo de São Luís. E acaba que tendo um encontro, né, de atividades, tanto no de Açailândia como no de São Luís. A diferença é apenas que há acréscimo de algumas temáticas ou aprofundamento de algum tema específico. O quinto encontro. A gente, no grupo de Açailândia, tem uma breve roda de diálogo sobre o tema 5 coisas que gostaria de ouvir dos familiares e 5 coisas que gostaria de falar para os familiares, que foi a atividade que elas passaram para casa na semana passada, no quarto encontro. Falam também sobre reflexões de raiva e agressividade e fecham aí com uma dinâmica individual sobre o inquérito sobre raiva e controle da raiva. Não sei se é o mesmo inquérito que a gente utiliza em São Luís, mas, posteriormente, a doutora Sandra pode exemplificar isso. Atividades para a semana, elas dão aí a metáfora da alcachofra, e eu fiquei muito interessada sobre essa atividade, inclusive eu já quero aplicar no grupo de São Luís, e a doutora Aline, posteriormente, também pode explicar mais ou menos como é que funciona. No quinto encontro em São Luís, tem uma introdução ao método de comunicação não violenta, inclusive, como eu falei para vocês, cada grupo ele traz uma demanda diferente. Eu comecei a focar muito sobre habilidades sociais justamente porque 90% do grupo, no geral, hoje a gente já tem o quê? A gente está no 7º grupo. Então, 90% do grupo pediu muito em questões de comportamento nas reuniões, a gente aprofundar habilidades sociais. Então, a gente trabalha comunicação não violenta, a gente trabalha inteligência emocional, a gente trabalha os tipos de comunicação assertiva, que é o tipo de comunicação ideal para qualquer tipo de relacionamento. A gente fala sobre empatia, sobre emoções, sobre sentimentos, a interpretação do que os outros falam, que a gente acaba aí levando muito para o pessoal. Então, a gente trabalha muito essa questão mesmo de comunicação entre pessoas e de como é importante a gente entender que quando a gente está em um conflito, às vezes não é nem por questões pessoais. Vou dar um exemplo. A pessoa chega no ambiente de trabalho extremamente estressada e me trata mal. Por vezes, é natural que eu interprete que essa pessoa deve ter algum problema comigo, como se ela me tratou mal. Mas não, a pessoa está passando por um problema, não seria o ideal ela descontar em mim, mas ela não sabe lidar com isso naquele momento e acaba que transportando para o outro. E a gente trabalha justamente essa questão de como é necessário a gente ter empatia quando a gente for falar sobre relação afetiva em todos os âmbitos, seja profissional, amoroso ou familiar. O 6º encontro, em Açailândia, tem um breve diálogo sobre o tema metáfora, que foi a atividade passada no 5º encontro. Tem também a exibição do filme Minha Vida de João, que é uma animação muito, muito interessante. E a Minha Vida de João, ela retrata o desenvolvimento do homem enquanto indivíduo. Então, a animação fala da infância até a vida adulta de João, de como que a sociedade molda o comportamento de João em relação à sua conduta enquanto homem, a sua conduta frente às mulheres. Então, fala, por exemplo, sobre a dificuldade dos homens em procurar especialista de saúde, sobre o uso de preservativo, né, que tem também todo um preconceito em volta disso, e está muito voltada mesmo por questões de gênero.
porque tem toda uma justificativa que a sociedade dá para que o homem não use preservativo. Não tem como a gente explanar isso agora. Mas a minha vida de João, ela retrata justamente isso, que logo na infância, de como que, como eu posso dizer, as atribuições, né, enquanto criança, adolescente e adulto são diferentes e vão se transformando no decorrer do desenvolvimento desse homem. E a gente tem a palestra, a Sailândia, sobre direitos humanos e direitos das mulheres. Geralmente, eu costumo dizer que nesse momento é aquele ciclo de palestras, porque tem algumas temáticas que são desenvolvidas pelas pessoas que estão à frente ao grupo, e tem algumas temáticas que são apresentadas por especialistas da área. Então, direitos humanos e direitos das mulheres, geralmente, é convidado um palestrante que entende sobre a temática, que vai poder abordar com propriedade. E, para finalizar o sexto encontro, a Sailândia faz uma dinâmica de grupo dos balões, que a Aline pode também aí exemplificar depois. E passam novamente uma atividade para a semana, que é destacar os pontos importantes da cartilha do Ministério Público. Em São Luís, a gente continua trabalhando, na verdade, sobre CNV, que é comunicação não violenta, e aí esse sexto encontro em São Luís, ele é muito mais prático, a gente trabalha muito com atividades em que o homem vai ali desenvolver, a gente pega exemplos do dia a dia, a gente coloca uma situação, problema, e faz com que o homem aplique os conhecimentos que foi dado no quinto encontro em determinadas situações. Por exemplo, eles pedem muito de como aplicar a CNV no relacionamento amoroso e no relacionamento de trabalho. Porque eu acredito que os outros grupos também, que os participantes, eles têm aí uma flexibilidade muito grande na comunicação dele para cada âmbito. Por exemplo, no âmbito amoroso, o homem ele tem um comportamento muito mais agressivo, né, de dominador, de ter o poder ali, que ele detém o poder, e ele precisa ser obedecido por aquela mulher. E na questão de trabalho, ele tem um comportamento muito mais passivo. Então, ele não costuma expor a opinião dele, mesmo que seja contrária do chefe, por exemplo. O relacionamento dele no trabalho é muito mais passivo. Isso por questões, a gente tem uma cultura muito de ter esse comportamento passivo na questão de trabalho, porque a gente está envolvendo ali o nosso sustento. Então, ninguém vai ter uma comunicação, ou pelo menos a maioria não vai ter, uma comunicação agressiva no ambiente de trabalho ou uma comunicação assertiva no ambiente de trabalho. Porque a comunicação assertiva é justamente você impor a sua opinião, não de modo que ela precisa ser atendida, mas de modo que ela precisa ser compreendida, que aquilo ali é sua opinião, mas que está tudo bem ser contrária das outras. Mas as pessoas, como não é algo muito comum nas relações, não entendem que isso, a gente fala sobre individualidade, a gente fala sobre opinião própria. As pessoas veem de outra maneira. Então, por mais que seja ideal, também não é aplicada com frequência no ambiente de trabalho. Bom, no sétimo encontro, a gente tem uma breve roda de diálogo sobre o tema pontos importantes da cartilha, que foi a atividade que foi passada no sexto encontro, isso no grupo de Açailândia. Temos também a exibição do filme Silêncio dos Inocentes, palestra conhecendo a história Maria da Penha. Eu acredito que a exibição do filme Silêncio dos Inocentes, eu acho que é das Inocentes, perdão. Se for o mesmo que a gente utiliza, é um documentário onde tem relato de várias mulheres que passaram por diferentes tipos de violência doméstica e familiar. Inclusive, também tem um relato da própria Maria da Penha, onde ela fala sobre a construção da lei, sobre a violência que ela sofreu para que essa lei, né, pudesse surgir, e todo o trabalho que ela teve para que esse fosse, de fato, ter um olhar atento do direito, da justiça para as mulheres que sofriam violência familiar e doméstica, que até então era muito natural e tinha fundamento na lei para que tal ato acontecesse. Lá em São Luís, a gente fala sobre direitos humanos e a construção do direito das mulheres. Então, a gente convida uma pessoa, geralmente a doutora Kazumi, a doutora Susan Lucena, ou outro profissional que entenda muito da temática, ou quando não tem nenhum das opções,
eu costumo estudar e fazer a reunião normalmente. Dentro dessa reunião, a gente também fala sobre alienação parental, que a gente tem uma parceria muito forte com a doutora Alessandra. Ela é excelente, ela tem vasta experiência na área, tem um aporte teórico muito aprofundado, ela tem cartilha, tem vídeos, incrível o trabalho que ela tem em relação à alienação parental, e ela sempre está conosco apresentando sobre essa temática. Então, a gente discute sobre o tema que foi apresentado, tem aquele momento de tirar dúvidas, porque aí é uma pessoa que vem de fora, que até então não tinha, que era sempre a Denise ou a doutora Selma. Então, ver uma pessoa, um especialista, é um momento em que eles realmente se sentem muito à vontade, e para esclarecer também algumas dúvidas em relação às duas temáticas que são discutidas na reunião. No 8º encontro, a gente fala sobre o momento, em Açailândia tem um momento motivacional, reflexão sobre a semana, palestra, reflexão, drogas e funcionamento no organismo. Então, é uma palestra que é muito voltada para tipos de drogas, comportamento de risco, alcoolismo, vários tipos de... Porque as pessoas, quando falam de drogas, né, elas entendem logo que ou é maconha, cocaína, enfim. Mas aí é tratado também sobre o alcoolismo, que é algo, como é muito culturalmente aceito, né? A gente pode comprar uma cervejinha aí em qualquer lugar. E aí trata muito sobre isso. Atividade, para finalizar, né, o 8º encontro de Açailândia, a gente tem a construção do plano de mudança, que eu achei sensacional, a doutora Sandra está de parabéns, muito, muito, muito interessante, construir um plano para mudanças futuras, eu acho extremamente necessário, porque a gente foca na mudança a partir do momento que a gente tem um planejamento. Muito, muito massa. Em São Luís, a gente tem a apresentação do documentário Silêncio das Inocentes, que é o mesmo que foi apresentado no 7º encontro em Açailândia, que eu já falei para vocês. Fala sobre a história da Maria da Penha, explanação sobre a Lei Maria da Penha, e também temos a defesa dos homens, ou direito dos homens, e ambos os temas, tanto Maria da Penha como direito dos homens, Lei Maria da Penha, perdão, tem aí um palestrante que coordena a reunião do 8º encontro. E a gente tem a doutora Selma, que ela vem falando sobre a temática Lei Maria da Penha, e ela foca muito em questões mesmo da lei, das medidas protetivas, porque é um assunto que traz muitas dúvidas para os participantes e que é de interesse muito grande, porque eles entendem mais ou menos como é que funciona a dinâmica da Lei Maria da Penha. E o direito dos homens também vê um palestrante de fora. O 8º encontro em Açailândia tem uma breve roda de diálogo sobre o tema construção do plano de mudança, reflexão sobre a autorresponsabilização e a saúde do homem. Então, aí tem um enfoque de promoção e prevenção da saúde do homem. Tem um médico que vai fazer a palestra e que aborda essa temática de modo muito mais aprofundado. E em São Luís, a gente tem a divisão de bens e guarda, a gente dá continuidade, ao módulo de direitos humanos. Então, a gente vai falar sobre guarda compartilhada e finaliza direitos humanos justamente com essa temática. Também a gente traz um palestrante de fora. E, na mesma reunião, no mesmo encontro, a gente dá início à saúde do homem, falando sobre dependência química. Geralmente vem também outra pessoa, ou eu mesma dou a temática, sem problema algum. Então, eu falo sobre alcoolismo, às vezes eu convido a que vem falar também sobre a atuação dos alcoólicos anônimos. A gente fala sobre prevenção de comportamento de risco, a gente fala sobre o funcionamento do CAPS-AD. Geralmente, também, a gente tem uma parceria muito grande com o Dr. Marcelo, que é o diretor do CAPS-AD. Então, ele fala sobre funcionamento, todas as medidas que o dependente alcoólico ou dependente químico possa encontrar dentro do CAPS-AD. No 10º encontro, a gente tem a finalização, o encerramento do grupo de Açailândia, das atividades do grupo de Açailândia. Então, tem a dinâmica de escuta expectativas, tem a dinâmica contrato de vivência, tem um encerramento com música motivacional, tem a avaliação e aplicação do questionário e também finalização de agradecimentos. Geralmente, o último encontro tem também convidados importantes que acabam somando com o encerramento das atividades do grupo de Açailândia. Em São Luís, a gente dá continuidade, à saúde do homem. Então, eu falo sobre doenças que afetam a saúde do homem, doenças hepáticas,
prevenção e comportamento de risco, a rede de atendimento socioassistencial, política nacional de atenção integral à saúde do homem. Geralmente, a gente também conta com a parceria da Silvia Leite, que é excepcional, todo mundo conhece ela, não tem como, e ela fala justamente sobre isso, sobre a assistência voltada para o homem no âmbito da saúde também. E da continuidade, teve o encerramento do o 10º encontro, foi o encerramento do grupo de Açailândia, porém, em São Luís, a gente dá continuidade, como eu falei logo no início. Hoje, a gente está trabalhando com 16 encontros. Então, no 11º encontro, a gente fala sobre os impactos da masculinidade tóxica na saúde emocional. Então, a gente foca muito em questões de saúde emocional, implicações do uso abusivo da pornografia, que, inclusive, foi uma temática que foi pedida pelos próprios participantes do grupo anterior. A gente fala sobre uma mente compulsiva, porque a gente fala aí de vários tipos de dependência que o ser humano acaba desenvolvendo, dependência à pornografia, dependência a alimentos, no caso de transtornos alimentares, e outro tipo de dependência, fora de dependências químicas. A gente também faz a apresentação do filme O Silêncio dos Homens, que é justamente para a gente trabalhar sobre a masculinidade tóxica e de como isso prejudica o desenvolvimento pleno e saudável do homem. O documentário é excelente, muito, muito, muito bom, porque ele fala justamente sobre de como o homem, né, de como o silêncio dos homens impacta diretamente nas relações, principalmente amorosas. Então, tem vários relatos de homens que falam sobre a criação dele, que vivenciaram violência física e que, por isso, tem uma dificuldade muito grande de exprimir seus sentimentos, e que isso reflete no relacionamento dele com a mulher, e que isso reflete no relacionamento dele com os filhos, e é muito, muito necessário. Tem mais ou menos 1 hora de documentário, mas os depoimentos são incríveis e traz uma reflexão muito boa para os participantes. O 12º encontro, a gente fala sobre o desenvolvimento de doenças psicossomáticas, que é uma temática que eles gostam demais, porque a gente fala justamente a consequência que é o silêncio dos homens, a consequência que é guardar os sentimentos, porque a partir do momento que se guarda algo por muito tempo, o nosso psicológico ele é muito forte. Então, o nosso inconsciente não sabe lidar com a bagagem que é a soma de tanta guarda de sentimentos, de emoções, e o que ele faz para se livrar disso? Ele somatiza em doenças físicas. Então, problemas gastrointestinais podem ser resultados de doenças psicossomáticas. Câncer também, dores de cabeça constante, dores na coluna, dores assim que você já foi em todo médico e não conseguiu identificar, não tem aí uma justificativa para tais dores, você faz tratamento, mas continua, possivelmente esteja ligada aí com sentimentos ou emoções que você vem guardando. Métodos para gerenciar a ansiedade, a gente fala sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio, que inclusive foi uma temática que eu costumo levar a CVV, o Centro de Valorização da Vida, para falar sobre suicídio, porque eu tive uma demanda que marcou muito a minha atuação no grupo. Eu me lembro que eu ficava extremamente preocupada com esse participante, porque ele trabalhava de madrugada, e ele já tinha sofrido várias tentativas, ele já tinha tentado várias vezes suicídio, sem êxito, e ele estava aí em um momento, um estágio muito alto de depressão. E aí eu até sugeri que ele fosse buscar tratamento no Nina Rodrigues, que a pessoa, quando está com ideação suicida, isso vale para quem está vivenciando com algum amigo ou parente que tem ideação suicida, pode encaminhar ele para o Nina Rodrigues, que eles acolhem essa pessoa, independentemente do horário. Se ela quiser se internar por livre e espontânea vontade, ela consegue. E a gente trabalha justamente métodos para gerenciar a ansiedade, e isso através da escrita terapêutica. O 13º encontro, a gente inicia a arte-terapia como método de transformação. Essa temática foi adicionada recente, acredito que a partir do 6º grupo, hoje a gente está no 7º, e foi uma temática que eu achei super necessária, porque é a execução do que foi aprendido durante todos os outros encontros. É a efetivação da teoria. Então, a gente trabalha muito a questão das habilidades sociais, a gente trabalha a ansiedade, a gente trabalha estresse, a gente trabalha a expressão de sentimentos,
através da arte, através da pintura, da musicoterapia, da escrita, da confecção de materiais de temas abordados. A gente tem no 14º encontro, que a gente vai dar início, a gente ainda não aplicou isso, tanto o 14º como o 15º, cozinha terapêutica, porque a gente tem, todos os encontros têm aí um fundamento para que ele ocorra. A cozinha terapêutica e o preparo de alimentos, ela trabalha muito a questão do estresse. Então, a gente visa trabalhar justamente isso. No 15º encontro, a gente trabalha a educação física, e através dessa atividade, a gente trabalha o quê? O desenvolvimento de ações que trabalham a agressividade e a interação social. Todos os encontros da arte-terapia trabalham muito essa questão de habilidades sociais, de interação social e de habilidades que a gente pode desenvolver para se conectar com o outro. Então, a arte-terapia é resumida justamente nisso. No 16º encontro, que é o encerramento do grupo de São Luís, a gente trabalha a aplicação do questionário avaliativo, que inclusive é um questionário feito de forma online, para que a gente possa coletar dados. A gente coloca a música motivacional, que é Tente Outra Vez, momento de reflexão e agradecimento. Também a gente tem gravação do vídeo de depoimento, caso o participante se sinta à vontade para fazer isso. A gente tira fotos também, caso ele permita, e a gente faz oficinas voltadas para a explicação de todo o cronograma que foi feito durante o grupo. Foram 15 reuniões, fora o encerramento, então a gente coloca ali todas as reuniões bem detalhadas, explicando qual o funcionamento, como que foi o funcionamento, qual o objetivo de cada reunião, e faz aí o encerramento do grupo de São Luís. Aqui eu coloquei brevemente alguns resultados. Até o momento, a gente atendeu 69 participantes, passaram pelo grupo, lembrando que alguns participantes saem do grupo, porque o grupo de São Luís, ele atende apenas homens com medida protetiva de urgência vigorando a seu desfavor. Então, no decorrer dos encontros, tem alguns participantes que têm a medida extinta ou encerrada, porque já deu lá o prazo, né, da medida, e eles saem, porque a exigência principal é que ele tenha a medida protetiva. E tem uma resistência muito grande, porque os homens, eles já estão muito habituados, já entenderam a proposta do grupo reflexivo, e a tendência é que eles querem continuar com o grupo. Então, há uma resistência em sair dele. Enfim, como resultado, eu coloquei aqui 2 perguntas que eu acho essenciais, que acredita que precisava passar pelo grupo? 91,7% dos participantes acreditam que sim, precisava passar pelo grupo reflexivo. 87,5% dos homens teve mudanças significativas no seu relacionamento com família, amigos ou namorada. Enfim, eu agradeço aí, estou aberta para perguntas e qualquer dúvida estou à disposição. Parabéns, Denise, pela excelente fala, pelo trabalho que você desenvolve aqui no Grupo Reflexivo. Nesse momento, eu acho que a gente poderia ouvir a Camila falando da experiência dela em Imperatriz e depois abrir para os colegas fazerem as suas considerações, a doutora Sandra, o doutor Felipe. Doutora Eligiane, depois da Camila, aí eu quero dar uma palavrinha, eu vou mostrar rapidamente o que os colegas já têm no e-mail deles, que o CAOP já encaminhou o material. E falar um pouco da parte formal, assim, a Denise foi excelente, muito obrigada, Denise, pela participação, entrou a fundo no conteúdo. Mas, assim, do início do grupo, qual o primeiro passo? Exatamente o que é que o colega tem que fazer para fazer a escolha, a triagem dos participantes, essa parte inicial eu também queria complementar. Ótimo, ótimo. Pois tá bom. Camila, seja muito bem-vinda. Camila que trabalha no Grupo Reflexivo de Imperatriz e vai dar a sua contribuição aqui para a nossa capacitação. A palavra é sua, Camila. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, eu vou espelhar aqui o material. Eu vou tentar ser breve. Apareceu aí para vocês? Sim ou não? Só para eu ter certeza. Apareceu, Camila. Apareceu, beleza. Sim. Tá bom. Gente, ó, bom dia a todos, a todas presentes, tá? Eu sou Camila, sou assistente social aqui do
do Ministério Público em Imperatriz, tá? E aqui o nosso grupo reflexivo, ele se chama Novo Olhar, e a doutora Aline pediu para a gente compartilhar um pouco. Nós somos uma equipe, né, na verdade. Nós somos uma equipe formada por 3 assistentes sociais aqui. Eu sou do Natar, e Imperatriz tem 2 assistentes sociais no setor de serviço social. E a gente conta também com uma psicóloga, que é voluntária no nosso projeto, e com outros colegas que vão contribuindo nesse processo, depois eu vou falar um pouco para vocês, tá? Antes de eu começar a explicar um pouco do que a gente faz aqui, elenquei alguns pontos principais, queria dizer que esse grupo, ele nasce de uma iniciativa, né, de uma capacitação que foi feita lá em 2017 ainda, que convidou, inclusive, a promotora, a doutora Érica Canuto, né, do Rio Grande do Norte. Então, a gente acaba construindo o nosso grupo muito baseado nessa formação, lá em 2017, que foi aqui no auditório, né, e é como a gente consegue construir, começar a planejar, né, e fazer o nosso primeiro grupo em 2018. Nós estamos entrando também agora para o 7º grupo. Por conta da pandemia, a gente teve atividade suspensa, né, a gente precisou se adaptar, então a gente teve aí esses obstáculos, mas nós estamos ainda agora para o 7º grupo. E quando a gente pensa no grupo reflexivo, pessoal, existem 2 coisas importantes que vão nortear a gente durante todo o processo, né? Primeiro é a perspectiva em direitos humanos, muito forte, né? E também algo que a gente foi aprendendo no decorrer do processo com as próprias técnicas de comunicação não violenta, né? Que já estava sendo colocado aqui, que vão permear essa nossa construção coletiva, tá? O que eu quero falar para vocês aqui primeiro? Antes do grupo acontecer, e aqui eu escolhi não fazer uma explanação dos encontros, né? Vou falar em linhas gerais. Antes do grupo acontecer, a gente precisa fazer a construção desse grupo, né? Então, a doutora Sandra vai até falar desse processo, né, mais burocrático, da triagem, como é que encaminha e tal. Mas quando esse homem chega para nós aqui, ele já vem com essa decisão judicial e etc., a gente tem um primeiro momento de coleta de informações, né, de abordagem individual ali, tá? Inclusive para identificar vários fatores que vão contribuir para quando a gente for fazer essas entrevistas, que é o nosso segundo passo, tá? Que é o nosso segundo passo. Aqui a gente faz entrevista social e entrevista psicológica, né? Antes de iniciar, até porque existem alguns critérios que podem influenciar na inserção ou não deste homem no grupo, tá? Esses critérios, um desses critérios, por exemplo, é se ele tem um comprometimento muito profundo de dependência química, né, com as drogas, que vai impossibilitar a participação dele, né? Num caso específico como esse, a gente faz um encaminhamento para a rede de saúde mental, para o tratamento e etc., mas a gente não faz a inserção imediata no grupo justamente por motivos óbvios, né? Que a gente não consegue dar um encaminhamento, às vezes, deste grupo com essa pessoa que tem uma dependência química muito profunda. Esse é uma questão que, às vezes, pode ser que ele não seja inserido naquele momento. Então, esse momento das entrevistas, ele é fundamental, tá? E ele é anterior a este grupo, tá? Então, com as entrevistas, a gente vai fazer essa seleção dos participantes que vão entrar ali, nesse nosso grupo, tá? A gente tem um trabalho de rede muito grande, não só do encaminhamento desse homem, que talvez não vai ser inserido naquele momento, mas também durante o processo, se a gente tem compreensão, se essa demanda aparece, seja de saúde mental, o que quer que seja, a gente também faz esse tipo de encaminhamento, trabalho em rede, tá? E a gente tem um processo também de planejamento, né? Planejamento dos encontros, às vezes a gente precisa adaptar alguma coisa de acordo com o perfil desse grupo específico. Cada grupo é um grupo novo, né? São outras pessoas e às vezes a gente precisa de uma adaptação, alguma coisa específica de linguagem, né? A depender do nível de escolaridade. Então, tudo isso vai influenciar. E tudo isso faz parte desse primeiro processo, que é de construção do grupo. O slide está passando, né? Espero que sim. Depois a gente faz a construção do grupo, a gente vai partir efetivamente para o desenvolvimento desse grupo, né? E aí, como já estava sendo colocado, cada grupo tem aí a sua especificidade, né? No nosso caso, aqui em Imperatriz, do Maranhão, a gente faz o nosso grupo com 10 encontros, tá, pessoal? Esses encontros têm uma média de 2 horas, tá? E, em geral, em média, a gente já vai para o 7º, né? A gente avaliou que essa média de 12 participantes ela é ideal para a gente poder
fazer o desenvolvimento de uma forma em que todos possam falar, em que todos possam ser ouvidos, né? Em que a gente consiga construir aí essa rede, esse vínculo um pouco maior, mais profundo, para poder proporcionar esse espaço de diálogo, né? Esse espaço de compartilhamento, que é o que vai gerar também essa reflexão, já que o nosso grupo é reflexivo, né? Esse é um grupo fechado. O que isso quer dizer? Que no meio do grupo não dá para a gente, de repente, inserir uma outra pessoa, né? Porque tem uma lógica, tem um planejamento, tem um objetivo, e um vai depender do outro, um encontro vai depender do outro. Então, o grupo é fechado nesse sentido. Começa e termina, né? Não dá para inserir e inserindo as pessoas no meio desse processo. Termina e a gente começa outro, né? Outra questão importante, quando a gente pensa no desenvolvimento do grupo, é uma avaliação sistemática. Não é essa avaliação que a gente disse que é a que vai para o relatório final, e etc. Mas é uma avaliação do grupo, como que ele está indo, né? Semanalmente, está avaliando, está funcionando, não está funcionando essa estratégia, o que a gente pode inserir aqui? Algo que vai, naquele momento, contribuir para o nosso objetivo, que é promover um espaço de reflexão, que é promover um espaço de desconstrução e de construção, né? Então, essa avaliação ela vai ocorrer durante todo o processo, né? E ela vai ocorrer lá no final. Por quê? Porque ao encerramento do grupo, a gente também tem um acompanhamento posterior, tá? Com elaboração de relatório, é um acompanhamento que ele vai ocorrer a partir de 3 meses de encerramento do grupo, tá? Então, esses elementos aqui, eles perpassam do desenvolvimento do grupo aqui, Imperatriz, viu? E eu queria muito fortemente falar com vocês das estratégias metodológicas, que para mim é o carro-chefe, para nós aqui da equipe é o carro-chefe. É o que faz o grupo funcionar, né? Primeiramente, é compreender que não é uma escola, não é um curso, como a gente faz os nossos cursos, né? E etc. Não é uma escola, um curso em que existe um professor e esse professor vai fazer um repasse de um conhecimento ali. Não funciona. Aqui, a gente precisa partir da realidade dos participantes, né? Com a experiência do cotidiano, é aquilo que ele contribui, que ele coloca, e a partir daquilo que ele coloca, que a gente vai também construir ali essa reflexão. Se não estiver baseado na realidade dele, não vai funcionar, não vai fazer sentido, né? Então, partir da realidade dos participantes é fundamental. Para isso, a gente tem uma série de estratégias, eu trouxe algumas aqui. As perguntas norteadoras, as dinâmicas são extremamente importantes, principalmente no início do grupo, em que eles chegam muito tensos, né, muito resistentes, e aí para ir quebrando isso, quebrando de uma forma positiva, a gente vai fazendo uso dessas dinâmicas, né. Fundamentalmente, esse grupo ele precisa ser participativo. Então, as estratégias elas precisam entrar em comum para poder garantir essa participação, para que eles falem, né. Então, no meio desse processo, a gente vai ter exposição dialogada, né? Não é uma aula, uma exposição dialogada ali, é provocativa, né? E a gente vai ter também especialistas convidados em determinados temas, tá? Quando a gente vai falar de saúde do homem, quando a gente vai falar de álcool e outras drogas, né? O próprio encontro que a gente discute, a questão da Lei Maria da Penha, são convidados especiais. Aqui a gente está contando ultimamente com 3 profissionais, né? Um profissional que vem do CAPS AD, tá? E desse nosso último encontro foi um farmacêutico, foi muito, muito interessante, né? É um conhecimento técnico, mas adaptado à linguagem muito facilitada para a compreensão e discussão ali, né? Com os nossos participantes. A gente contou também com um enfermeiro para discutir a questão muito própria de saúde do homem, etc. E a gente conta com um professor de direito, que inclusive é servidor aqui do Ministério Público, Ezequias, que ele vai contribuir com a gente nessas questões mais do jurídico, né, para explicar um pouco, tirar dúvidas sobre a Lei Maria da Penha e outras questões, discutir direitos humanos das mulheres, tudo isso. Então, a gente conta com esses profissionais que a gente vai cativando no meio do processo. A gente brinca que a gente está contratando, a gente não está contratando, né, mas a gente vai cativando eles no meio do processo, eles vão contribuindo com a gente. Obviamente que com todo o diálogo sobre sigilo, né, e também com o diálogo sobre qual é o propósito desse nosso grupo, tá? Então, a gente tem essa etapa dos especialistas convidados, né? E muito importante também é a estratégia das atividades entre os encontros, né? Que a gente pensou para poder fazer esse vínculo de um encontro para o outro, para não se perder no meio do processo. Durante a semana, não ficar perdido. Ele vem para um dia e aí passa a semana toda sem pensar, não tem como. Então, essas atividades, elas vão
Fazer uma ligação entre um encontro e outro. Isso aí é fundamental, porque quando a gente chega lá no encontro, dá de puxar ali os elementos do encontro anterior, tá? Então, essa é uma estratégia que é super positiva, que a gente precisa usar também nos nossos grupos reflexivos, tá? E eu coloquei a avaliação final como uma estratégia metodológica, por quê? Porque ao final dos 10 encontros, ao final do grupo, os homens fazem uma avaliação de si mesmos. Que avaliação é essa, Camila? É uma avaliação que tem a ver com coisa, ou não mudou? Ou se não mudou, o que você está vislumbrando para poder fazer essa mudança? E aí que entra o que vocês estavam fazendo a exposição do plano de mudança. Né? O plano de mudança, inclusive, não existia lá no grupo do Rio Grande do Norte, né? Que é de onde veio a nossa formação, e a gente acaba criando ele aqui em Imperatriz, na verdade foi uma obra da psicóloga, né, a Tamara, ela colocou, e a gente achou fundamental por quê? Porque nesse momento, que é o final do grupo, além de você fazer uma avaliação, você coloca o que você precisa, uma meta para depois daquilo. Né? Não se encerra ali, você faz um projeto mais para frente. Então, a avaliação final, ali, o plano de mudança, é fundamental, enquanto estratégia metodológica, para poder proporcionar essa reflexão para além do nosso grupo, para ficar, né? Para depois o encerramento das atividades. E aí, existem alguns documentos que a gente vai produzir no decorrer desse processo. Além da entrevista que fica guardada, que é a entrevista da equipe técnica, né? Existem os documentos que a gente faz no início do grupo, por exemplo, que é um termo de compromisso. O que é esse documento? Esse documento tem as datas dos encontros já pré-estabelecidas, tá? Tem algumas regras. Então, a gente coloca tudo isso num papel, num documento, e eles assinam no início do encontro, se comprometendo com aquilo, né? É uma agenda em que eles, de alguma forma, é um instrumento de comprometimento, tá? Então, a gente elabora esse termo, e aí a gente faz a leitura, explica e tal, e eles se comprometem ali de alguma forma. É uma estratégia também, né? Além do termo de compromisso, a gente produz, no final dos 10 encontros, esse relatório final, que ele tem os seus critérios, né? Assiduidade, participação, o desenvolvimento desse participante no decorrer do grupo, desde o início até o final, a gente faz essa avaliação, né? A questão da própria comunicação, se esse participante ele teve assertividade ou mais passividade, agressividade, se isso muda no decorrer do processo, tudo isso aí vai compor essa análise que vai para um relatório final, que é o relatório de participação dele no grupo. Mas, além desse relatório final, a gente estabeleceu também uma visita de acompanhamento, depois de 3 meses, tá? E que ela vai... O produto dessa visita é o relatório de acompanhamento, né? Então, é o último documento que a gente acaba produzindo, que, inclusive, é muito posterior ao encerramento do grupo, é esse relatório de acompanhamento, que é uma visita domiciliar, que é produto de uma visita domiciliar, tá? Então, basicamente, em termos de documentos, os principais são esses. E os temas centrais, vocês já puderam observar, não variam tanto, ao contrário do Grupo de São Luís, né, que agora tem 15 encontros, que tem outras perspectivas que são, inclusive, bem voltadas para a questão da psicologia, né? Aqui a gente tem temas muito parecidos, né? A própria questão de violência de gênero, os tipos de violência, né? As masculinidades no plural, né? Os tipos de comunicação, questões legais específicas de legislação, controle de raiva e agressividade, a própria discussão de alienação parental, que ela surge depois por requisição dos próprios participantes do grupo, que relatavam bastante situações de alienação parental, então a gente acabou incluindo, né, para poder fazer essa discussão. Né? Os nossos módulos a respeito de saúde, álcool e drogas, saúde do homem, tá? Então, esses temas centrais, e tem temas que são transversais, né? Eles não, por exemplo, a própria questão da violência de gênero, tipos de violência, eles vão aparecer no decorrer das reuniões, mesmo que não seja o dia específico daquele tema. Eles são transversais, vão acabar aparecendo, e precisam aparecer, né? E aí, finalizando, que eu disse realmente que eu ia ser rápida, né? Finalizando, a gente costuma dizer aqui, a nossa equipe, que o foco ele não se encontra no processo judicial. A gente não discute questões específicas de processo no grupo, né?
Mas o nosso foco é no processo de reflexão e de construção de um diálogo para a mudança na relação de gênero, mudança de comportamento, mudança de atitude, né? Não necessariamente numa questão específica, mas é uma mudança que a gente pensa que é uma mudança para a vida, né? Então, eu trouxe aqui para vocês essa frase, tá? E algumas referências bibliográficas para quem tiver interesse, que eu acho que ajuda muito a gente pensar essa questão dos grupos reflexivos, né? Depois dá um print aí na tela, não sei, tem algumas referências para a gente pensar. Não só o fundamento, né? Os nossos conceitos importantes, etc., mas a execução do grupo em si, pensando, inclusive, nessa coisa participativa, de educação popular, que são questões importantes na execução dos grupos reflexivos, porque, em geral, os nossos grupos são heterogêneos, são homens de todas as idades, diferentes classes sociais, né? Então, a gente precisa aí de diferentes etnias, então a gente precisa realmente ter uma perspectiva pedagógica muito, muito clara, que vai facilitar com que essa reflexão ela possa alcançar a todos que estão ali participando, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Era essa a contribuição que a gente queria fazer, assim, em linhas muito gerais, tá? E se a gente for pensar, se eu puder fazer uma consideração final, é que esses nossos grupos, eles são importantes, eles não são campos de certeza, mas eles são importantes campos de possibilidade, que a gente precisa ocupar, né? A promoção de um espaço de fala e de escuta, ele é fundamental para a gente, se a gente quer mesmo uma transformação nesse modo de se relacionar, nesse modo de pensar, nesse modo de existir, né? Quando a gente vai pensar nas questões relacionadas de gênero, de violência contra a mulher, tá? Então, é um campo que não é um campo de certeza, mas é um campo de possibilidade que a gente precisa, né, ocupar. Senão, a gente não vai conseguir realmente transformar, né, de forma alguma, essa realidade que a gente gostaria tanto de transformar. É isso, obrigada. Vou passar a palavra de volta aí para os nossos colegas. Parabéns, Camila, pela fala, pelo trabalho desenvolvido na Imperatriz. Vocês estão de parabéns, realmente. Eu passo a palavra agora para a Sandra, que quer complementar a exposição de Camila. Obrigada. Obrigada, Elisa. Na verdade, a Camila completou, né? O que faltava, assim, um pouco da Denise, falar do início do grupo. Acho talvez que aqui nós participamos mais intensamente desse início. Eu só gostaria mesmo de mostrar aqui para os colegas onde que eles encontram o material. Nós já encaminhamos no e-mail do CAOP, mas se eles quiserem procurar lá, é só colocar Novo Olhar, que vai aparecer. Tem um link. Nesse link, eles vão abrir o Drive, e no Drive eles vão encontrar isso aqui. Ó. Não sei se já começou aí a apresentação da tela. Alguém pode me confirmar? Está apresentando? Tá, né? Tá apresentando. E aí eles vão encontrar tudo isso. Aqui está tudo mastigado. Um termo de cooperação técnica, aqui são os arquivos em Word. Esse termo de cooperação técnica aqui é o que ele vai firmar com o judiciário. A gente teve uma experiência, acho que de São João Batista, que o judiciário talvez não tivesse, assim, compreendendo como era que funcionava o grupo. E aí a gente tem esse termo de cooperação que explica, diz qual vai ser a função do Ministério Público, a de cada participante, a do próprio judiciário, que, resumindo, o judiciário vai encaminhar a lista de medidas protetivas e ali vai ser feita uma triagem. A Camila falou da triagem e nós também fazemos essa triagem em Açailândia. Escolhemos 20 dali e aí as equipes entrevistam e vê se são viciados em álcool e droga, não participa. Se for crime de feminicídio, que é muito grave, não participa. E ali, se for virtual, agora os grupos estavam sendo virtuais. A Açailândia nós já vamos começar de forma híbrida. Vamos ter os presenciais e os que moram distante em povoados vão participar de forma virtual. Então, vai ser a apresentação como acontece em São Luís, que eu assisti. Acho que a Denise tinha lá 2 participantes ou 3 virtuais, o restante presencial.
Então, vai ser dessa maneira. E aí, ver que se tem acesso à internet, se pode participar. Nós temos o termo de compromisso que eles assinam no início do grupo, é apresentado esse documento com todo o planejamento, como a Camila acabou de falar, as datas do encontro, e eles assinam esse documento. Esse questionário avaliativo, a Denise falou, nós também apresentamos no final do encontro, no último encontro, e já em Açailândia a gente já passa naquela modo de Google Forms. É encaminhado para o WhatsApp e eles respondem automaticamente. Aqui é um modelo de entrevista do grupo, o que é perguntado, os dados socioeconômicos. Eu vi que tinha uma pergunta no chat sobre a situação da raça, né? Houve uma pergunta, acho que do Tiago, que dizia, exatamente, ele perguntava se há uma... Gostaria de saber se a experiência da participação com outros homens... não, essa é da Carlos França. Teve uma pergunta relacionada à raça. Se o impacto do fator raça quanto aos agressores é um fator indiferente. Em Açailândia, eu não cheguei a observar exatamente isso, Tiago. A gente não olhou esse fator raça. Talvez nesse questionário, não lembro se tem alguma pergunta relacionada a isso, mas o fato é que muita gente participa de toda cor de pele, de todo status social. Eu observei que em São Luís tem, inclusive, professores universitários que participam do grupo. A Açailândia, a gente tem muito policial também envolvido no grupo, tem até uma fala específica para essa categoria de profissionais. A gente observa se foi suspenso o porte de arma, isso há necessidade de observância também, dependendo, claro, da gravidade da situação. Mas raça eu não observei, até me chamou a atenção. Eu vou verificar como é que seria interessante a gente verificar essa situação. Então, tem todos os documentos. Esse é o encaminhamento para entrevista e cadastro. Essa é uma certidão que eu aplico em Açailândia. Todo o participante do grupo, todo homem recebe essa certidão no final. Quem deu palestra recebe essa certidão também. E as minhas equipes que participam do grupo recebem essa certidão também, que aí serve para contar com a grade curricular de quem participou como palestrante, e os participantes homens a gente insere no PJE. Aí ali o juiz avalia se no final ele for condenado, se há uma diminuição de pena, porque cabe uma atenuante genérica, se uma das penas aplicadas ou substitutas ali na questão da condenação, se cabe a participação do grupo, porque nessa certidão eu digo se a participação foi satisfatória, se ele participou de todos os encontros, como é que foi a avaliação, que em geral é satisfatória, 100% participam mesmo. No início eles se sentem obrigados por conta da medida protetiva, mas eles acabam participando mesmo. Tem esse documento de anamnese psicológica. Os demais são slides, que aí é com a abertura do grupo, aqui tem um slide com os objetivos do grupo, a metodologia, os temas centrais, mais ou menos isso que a Camila mostrou, esse fluxograma que ela apresentou. Regras de convivência é importante falar para eles, não pode usar bermuda, camiseta regata, não pode faltar, e aí é essa apresentação. Aqui vocês podem ver que estão numerados, esse é o primeiro encontro, tem um segundo encontro, o terceiro encontro, a gente tem esse slide que a gente que está aí no Drive, que é sobre formas de violência contra a mulher, e aí tem toda a apresentação das formas de violência, comunicação passiva, quais são os principais tipos de violência. Então, temos esse slide também. Deixa eu ver o que mais que traz no Drive. O quarto encontro, nós temos esse tipo de comunicação, aqui onde, na verdade, fala de comunicação agressiva, assertiva, passiva. O quinto encontro, ele é falado do ciclo da raiva, do que é essa comunicação, como é que funciona. Aí tem todas as frases que, em geral, são ditas pelos homens e é trabalhada essa situação. Sexto encontro é o Direitos Humanos, aqui foi o Ezequias, que eu já vi que ele está nos assistindo agora. O Ezequias ele participa também do grupo de Açailândia, ele é um servidor, como a Camila disse, de Imperatriz, em que ele fala muito bem sobre direitos humanos, tem mestrado nessa área, e ele emprestou esse material que eu compartilhei no grupo. Tem toda a parte de infanticídio, e ele faz essa abordagem bastante abrangente.
Ele pode agora, com essa parte virtual, a gente usufrui, ele pode participar do grupo, quem quiser, é só fazer o convite, nos informa para o CAOP que a gente entra em contato com Ezequias e ele pode conversar com o grupo sobre os direitos humanos. No 7º encontro, é falar da violência doméstica e familiar, geralmente é convidado o juiz, o defensor, o promotor. Aqui é aquele slide que vocês já têm, os promotores já têm, que é o Conversando com Elas, em que a gente traz a violência de gênero, fala da Lei Maria da Penha, a importância da medida protetiva, é muito rico esse slide, o ciclo de violência, tem toda a nossa abordagem, estatística, inclusive, de dados de violência doméstica. Sobre drogas, eu coloquei a palestra da nossa campanha, de quem escolhe o seu caminho, você ou as drogas, a campanha que foi iniciada por Cristiane Lago, tanto eu como ela agora está na coordenação do CAOP de Direitos Humanos, nos colocamos à disposição para apresentar essa palestra, inclusive gravamos semana passada, com a assessoria de comunicação, um vídeo apresentando essa palestra, nós duas. Ui, perdão, engasguei. E aí ficou de uma forma bem dinâmica a apresentação desse vídeo. Ele dura 40 minutos e a gente aborda todo tipo de droga, drogas lícitas, drogas ilícitas. No final, a gente apresenta pessoas que tiveram a vida interrompida pelo uso das drogas. É bem interessante, traz bem a nossa experiência já desde 2015 em Açailândia, desde 2013, que Cris iniciou em Itapecuru, essa campanha das drogas. E a gente pode apresentar para o Grupo Reflexivo ou colocar esse vídeo à disposição, que está de uma forma até mais rápida e mais dinâmica. Aqui, o último slide que nós entregamos é a saúde do homem. Geralmente, a gente convida um médico para conversar sobre isso, um urologista, ou uma enfermeira. Em Açailândia, temos uma participação também, além do médico, da enfermeira da UPR. Quando é presencial, ela colhe alguns testes até de sífilis, que ela dá o resultado na hora dos participantes. E aí, ali é falado de todo tipo de doença sexual transmissível, tudo que é relacionado ao homem. Agora, por coincidência, essa palestra vai ser no Novembro Azul, que ela é bem voltada a esse tema. Bom, é esse o material que consta aí no link de vocês, no e-mail dos promotores, mas quem quiser é só pedir ao nosso CAOP, caopmulher@mpma.mp.br. Esse é o nosso e-mail, ou por telefone, todos os colegas possuem o meu contato, nós estamos à disposição, e eu agradeço mais uma vez aqui a participação de todos. Obrigada. Nós é que agradecemos aqui, né, Sandra? Excelente, quer dizer, essa capacitação excelente, Denise, Camila e Sandra fizeram a gente conhecer como é que funcionam os grupos reflexivos aqui de São Luís, de Imperatriz e de Açailândia. E agora eu gostaria de franquear a palavra, né, para vocês. Primeiro para o doutor Felipe, para ter sua participação especial, se ele quer fazer algumas considerações aqui, faz parte da mulher, está sempre ajudando aqui também na escola. Então, doutora Ligiane, só uma questão de ordem. A doutora Aline falou que queria falar 30 segundos. Oi, doutora Aline, desculpe aí, eu não... Pode. Eu peço desculpas, entre uma audiência e outra, eu não pude assistir tudo o que foi dito aqui, esse brilhantismo que eu tenho certeza da doutora Denise, doutora Camila, que tanto trazem sentido às equipes que estão trabalhando. Eu queria aproveitar para poder também, foi citado o nome do servidor, do Ezequias, que também tem trabalhado aqui em Imperatriz com brilhantismo, fazendo a sua entrega da melhor forma. Queria ressaltar o nome também da nossa assistente social, a doutora Celda, a doutora Patrícia, que faz parte da equipe de Imperatriz juntamente com a Camila, e pela própria Camila, que representa nessa equipe de uma forma tão brilhante também. Vocês podem ver como é a entrega e a participação aqui dessa equipe. E também, assim como nós temos aí o trabalho voluntário, dedicação aí da doutora Denise, temos também aqui da doutora Tamara, que é uma psicóloga, que também já fez atuações aqui muito importantes, intervenções, vem trabalhando aqui com o Grupo de Imperatriz, já desde a inauguração. Então, eu queria ressaltar a importância e fazer meu agradecimento aqui à Tamara e a toda a equipe de Imperatriz pelo empenho, pela dedicação que tem feito ao longo desses anos. Era isso, essa gratidão que eu queria deixar para todos. Obrigada, Aline. Doutora Selma, acho que quer falar também, doutora Selma. Pode falar, depois eu falo.
Muito obrigada, doutor Felipe. Como o senhor está só Imagina. compondo gênero, né? A gente É vai... cota. Eu estou aqui na cota do Só na masculino. cota, só na cota, né? Eu, assim, ter a experiência do grupo reflexivo, a gente imagina que está capacitando outras pessoas, como isso aqui é uma autocapacitação. Nós estamos nos capacitando. Fiquei encantada com a Camila, eu queria saber se a Camila tem interesse de pedir remoção aqui para São Luís, entendeu? Camila, eu já quero você no nosso projeto também, como a gente vai fazer com a doutora Aline, não sei, né? Mas eu acho assim São Luís muito bom para se viver, viu, Camila? Eu sou de São Luís. Pois é, Ó, que então tá bom covardia. de voltar para suas origens, Dançou, voltar para sua Aline. casa. Entendeu? Veja, pondere isso bem aí, que eu já posso falar com o nosso Ela levou. PGJ, que eu estou encantada com você, tá? Já peguei umas ideias, já botei aqui para a Denise, e eu queria só complementar, né? Responder aqui a pergunta do colega Carlos França, que ele gostaria de saber se a experiência da participação com outros homens que possuem situação semelhante faz com que eles estejam mais propensos para aceitar desconstruções desses padrões de comportamento. Na verdade, esse grupo, colega, serve para nos modificar também. O ideal seria que esse grupo tivesse grupo de homens e grupo de mulheres. Porque eu também me modifico. Porque nós tivemos uma educação machista e preconceituosa. Então, essa desconstrução não é só do homem, é da mulher também. Né? E assim, a nossa intenção, só antecipando aqui, é levar esses grupos preventivos, não necessariamente o homem com medidas protetivas. Eu já estou entabulando aqui com a doutora Sandra, para ver se a gente leva isso, e com a escola também, nossa parceira, para ver se a gente leva para os presídios, para os CAPs, que eles se reúnem lá, os CAPs ADs. Eu tenho até um amigo que está trabalhando lá voluntariamente, ele também é nosso voluntário, o doutor Luiz, né? Para ver se a gente, quanto mais expandir, melhor. Quem sabe a gente não faz um grupo desse, né? Pode ser até um grupo misto dentro da própria procuradoria, nos reunindo uma vez por semana, durante 2 horas. Nós precisamos falar sobre gênero. Nós precisamos. Como eu me modifiquei depois que eu comecei a trabalhar com esses grupos? Como eu aprendo com eles? Como eu aprendo? E aí, a Camila já me respondeu uma situação que nós passamos aqui, Camila, como a gente não tem você para fazer as entrevistas, sabe? As entrevistas são feitas pela recepcionista, né? E às vezes até no online com o Google Forms. Mas aí o que foi que aconteceu? O que eu queria pontuar? As situações que acontecem no grupo e que Denise me repassa. Por exemplo, cidadão chegou bêbado no grupo reflexivo. Aí faltou exatamente essa entrevista diferenciada com uma assistente social e uma psicóloga, né? Então, eu estou pensando aqui também, aqui nós temos o núcleo, né, psicossocial da Procuradoria. Eu não tenho nenhuma psicóloga, nenhum assistente social trabalhando comigo, eu tenho só a Denise. Então, que essa entrevista fosse feita por esse núcleo, né? O cidadão chegou bêbado, porque assim, ele na entrevista ele não vai dizer que ele tem algum problema com droga. E toda pessoa que bebe muito diz que bebe social. Então ele chegou completamente embriagado. O que eu achei interessante foi que o irmão levou ele no estado em que estava, porque até a família disse que não sabe mais o que fazer, porque tem que parar para carregar a tornozeleira eletrônica nele, né? Mas assim, por que está indo para o grupo reflexivo? Porque são os nossos casos graves. São os que saíram do sistema prisional, e aí a gente coloca tornozeleira eletrônica e grupo reflexivo. Quem faz essa triagem? Basicamente é o Ministério Público que pede, e às vezes doutora Lucelena concede já na inicial, nos casos graves, gravíssimos. Bom,
Então, o que pode acontecer? Então, essas situações, Denise me relata. E o que é que eu faço? Peço uma audiência. Peço uma audiência, né? Eu já entrei em contato com o AA, vou pedir para a família para que leve ao AA, nós temos resultados exitosos do AA e do NA, né? Para que leve, porque assim, o AA, ele também conversa com os familiares, eles têm que ir lá no local, saber como é que funciona a sistemática, que a gente tem vários grupos, né? Então, o homem não vai e não justifica a presença. Aqui a gente tem uma lista de presença, né? E aí, Denise tenta, fala, saber o que foi que aconteceu. Se ela não conseguir resolver, passa para mim. O que eu faço? Peço uma audiência. Por quê? Se ele não está indo no grupo, é descumprimento de medida protetiva, eu não peço prisão. Eu peço uma audiência para que ele possa justificar o que está acontecendo. Nunca pedi prisão. Olha o que foi que aconteceu. E aí, Denise, né? O cidadão não foi, Denise tentou falar, ele bloqueou Denise. Grave, gravíssimo este crime. Aí o que eu pedi uma audiência com o cidadão, aí ele disse que o celular, não, que ele perdeu, e aí ele deletou todos os grupos dele. Para ele voltar para o grupo reflexivo, né? Sob pena de tornozeleira eletrônica e prisão. Porque com a tornozeleira eletrônica eu sei onde ele está. E com a tornozeleira eletrônica ele tem que ter um telefone, né? Então, resolvida essa situação. Exemplo, o cidadão disse que a mãe faleceu. Não foi, tudo bem. Eu digo, não, Denise, é uma situação, né? Passou uma mensagem para a Denise, e a mensagem, assim, bem, estava muito sofrido. Na outra semana também não foi. E agora, na última, chegou atrasado. Aliás, chegou, como Denise se atrasou 15 minutos, ele simplesmente foi embora. Eu, como sei aonde ele trabalha, eu entrei em contato com alguém lá em off, e a pessoa me disse, olha, quando morre alguém aqui, algum familiar, todo mundo sabe. Ninguém está sabendo disso. A gente pede para ele juntar o atestado de óbito. E o que acontece? Essas pessoas que faltam, elas têm que repor essa aula. Tem que repor, né? E aí, o que eu gostei, né, dessa troca de experiências, viu, Camila? Eu já vou pedir por que essa entrevista tem que realmente ser feita por alguém da área, né? Eu gostei muito desse termo de compromisso que faz, né? As datas das reuniões, achei interessantíssimo. Aqui também, da doutora Sandra, né, colocar em todos os processos que ele participou do grupo reflexivo, ele receber também, tipo, um certificado, me veio essa ideia aqui, para ele receber um certificado que ele fez parte do grupo reflexivo e teve, assim, um bom aproveitamento, né, que foi satisfatório o aproveitamento dele. O que acontece aqui? Aqui tem uns que terminam o grupo reflexivo e querem ficar. E aí eles pedem para a Denise, eu queria ir lá de vez em quando, eu estou precisando de umas reuniões, porque a Denise faz esse acompanhamento também, durante 6 meses, né? E aí tem uns que dizem, olha, eu entrei, não gostei, no começo eu não gostei, tive até crise de ansiedade, e aí terminou, e eu queria ver da possibilidade de eu voltar algumas vezes. Então, a gente tem aqueles ouvintes, né? A gente tem aqueles ouvintes do grupo reflexivo, e sempre quando eles têm algum problema, alguma demanda, eles entram em contato com Denise, fica esse vínculo. Eram essas as pontuações, tá? Camila, não te esquece da possibilidade de vir para São Luís, vou continuar tentando, entendeu? Não vou desistir, tá bom? E muito obrigada pela atenção. Obrigada a você, Thelma. Realmente foi excelente, explicou, complementou como funciona bem a experiência aqui de São Luís. E agora a palavra para o doutor Felipe. Bom dia a todos. Eu queria também agradecer à Escola Superior pela oportunidade. Realmente foi maravilhoso. Queria parabenizar as doutoras Camila e Denise. Parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente
muito bacana, foi muito bom ouvi-las hoje aqui. Queria também parabenizar e agradecer as colegas aí, Aline, Selma e Sandra, que são as nossas inspirações aí no que tange esse grupo reflexivo que a gente está lutando para trazer aqui para Balsas. Gostaria de dizer que a equipe de Balsas está toda presente aí hoje, ouviu atentamente, né, o doutor Rômulo, que é o psicólogo, inclusive, doutora Selma, eu, numa primeira conversa com ele, o Rômulo, ele é psicólogo da UPR aqui de Balsas também, e na primeira conversa que eu tive com ele, ele já me disse que ele já faz esse grupo reflexivo lá dentro do presídio. Olha que bacana, que notícia boa, né? O que nós tínhamos conversado anteriormente, de estender e levar para dentro do presídio, ele já faz aqui em Balsas. Bastante interessante. A assistente social Fernanda estava aí também, a minha técnica que trabalha comigo, a Rayane, e minha assessora a Adriane, estavam todos presentes, estamos ansiosos para iniciar logo esse trabalho aqui em Balsas. Então, escutamos atentamente, aprendemos muito, e era esse agradecimento que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. E qualquer coisa a gente vai procurar ajuda e pedir informação aí, porque as dúvidas vão surgindo, né? As dúvidas vão surgindo conforme as coisas vão acontecendo. Então, a gente vai pedir socorro aí para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, obrigada a você. Chegamos praticamente ao final, mas eu gostaria de mais uma vez franquear a palavra, Camila, Denise, Sandra, Selma, quem quiser fazer uma consideração final, Natália, que eu vi que apareceu por um momento aí, se alguém quiser. Eu tenho um agradecimento, Eligiane. A minha equipe de Açailândia, eu não posso deixar de mencionar o nome das meninas. Eu tenho uma sorte imensa, porque eu tenho 3 equipes. Cada equipe composta de uma psicóloga e uma assistente social. Então, eu tenho 6 pessoas. E elas são voluntárias, não recebem nenhum real para participarem desse grupo, assim como a Denise e a Camila. E são a equipe da UPR, a Suzana e a Dinamara, a psicóloga assistente social, como eu disse, os nossos presos participam. Eu tenho a equipe do CRAM, que é composta por Ana Raíssa e a Fabiana, psicóloga assistente social, e tem a equipe do fórum, que agora é a Monice, assistente social, e a psicóloga que é a Eline, que participa, a Eline e a Suzana, desde o nosso primeiro encontro. E sem elas, não anda o grupo. Elas, a Denise e a Camila aí. Elas são as minhas Denises e Camilas, que movimentam o grupo de Açailândia. Então, eu gostaria de fazer esse registro importante e agradecer a elas. Aqui o doutor Tiago Viana, ele pede para que Denise e a Camila respondam. Nessas edições do Grupo Reflexivo, foi possível observar se há algum impacto do fator raça quanto aos agressores, ou é um fator indiferente? Para Denise ou Camila? Eu posso falar primeiro. Eu vou falar com base na minha experiência. A gente já atendeu 69 participantes, e até o dado momento não foi algo que transpareceu nas reuniões, o fator raça, pelo menos até o momento, eu não consegui identificar nada em relação a isso. Doutor Tiago. Então, Tiago Fiaga, da minha época da faculdade. Na verdade, a gente estava, inclusive, fazendo sistematização de dados, né, desde o início do grupo até agora, para ver questão de estatística, né? E como a gente trabalha com autodeclaração, né, na hora da entrevista, pelo menos metade dos participantes declara branco, né? A gente tem esses dados de entrevista, mas no decorrer do processo do grupo, essa discussão ela não aparece. Pelo menos até hoje, não apareceu com relevância para a gente dizer que tem um impacto muito grande, né? Eu vou até, inclusive, posso fazer uma observação, talvez mais aprofundada a respeito dessa questão específica, né, agora, que você me chamou a atenção. Mas até o presente momento não se apresentou como uma questão relevante no decorrer do desenvolvimento do grupo.
Bom, mais alguém quer falar? Uma consideração? Selma, Sandra. Sandra já agradeceu, né? Selma, mais alguma coisa? Não, só agradecer e esperar que os colegas, né, que a gente tenha notícias, né, de que todos os colegas no estado do Maranhão estão com o grupo reflexivo. Eu sou uma sonhadora. Eu penso no melhor. E agora mesmo eu já estou em contato com o Selma, que quer fazer a capacitação. Então, aqui em São Luís, né, a gente vai dar a própria universidade, né, vai fazer vai tomar a frente do grupo reflexivo, né? Lógico que a gente vai continuar com o nosso grupo, e isso, assim, me deixa muito feliz, porque ao longo desses anos só foram 50 homens, né? E a gente quer, na verdade, a gente tem 3.000 medidas protetivas, que todos esses homens participem. Esse é o ideal. Obrigada. Aline, você quer fazer mais alguma consideração? Só mesmo minha gratidão, também agradecer a nossa coordenadora do CAOP, que tão prontamente quis levar essa bandeira como uma das principais bandeiras do CAOP, por acreditar no trabalho, por já ter sido, de alguma forma, picada aí, porque a gente vai sendo picado por boas vivências, boas impressões e transformações, como a própria doutora Selma disse, e dizer o quanto isso realmente, essa política é valiosa, importante e capaz de transformar. Só fica essa mensagem aí de gratidão. Bom, eu gostaria de parabenizar a Denise e a Camila pela excelente exposição, agradecer a presença delas, agradecer a presença das colegas promotoras e parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido em suas respectivas comarcas, agradecer ao doutor Felipe e a todos que nos assistem, dizer para a Sandra que eu acho que esse é um primeiro momento de várias parcerias, né? Como disse a Aline também, estamos plantando uma semente, né? Vamos esperar que cresça e cresça e fique cada vez mais. Selma disse que quer ver todos os promotores envolvidos no Maranhão, então vamos sonhar, né? Para que cresça essa sementinha. Agradecer a todos que nos assistem, ao nosso intérprete de Libra, à equipe da Escola Superior do Ministério Público. Gente, até mais, até um outro momento, viu? Obrigada a todos.